Fala galera, e aí, beleza? Elton Rezende de volta para mais um vídeo, para mais uma sacada de poker. E nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito de um tema que algumas pessoas comentam. Afinal de contas, poker é um jogo de cartas ou é um jogo de pessoas? Bom, você quer saber minha opinião? Então se acomoda aí e vem comigo. Bom, eu vejo diversos jogadores falando aí que poker é um jogo de pessoas e não de cartas. E muitas pessoas se perguntam, pô, será que é de pessoas mesmo? Mas e as cartas? Então por que a gente bate as cartas lá no board, né? Então, eu tenho um ponto de vista a respeito disso e é isso que eu quero passar para você hoje. Eu acredito que poker é sim um jogo de pessoas, mas a partir de um certo ponto. Antes disso, ele é um jogo de cartas e aí depois ele passa a se tornar um jogo de pessoas. Como assim, Munhoz? Um jogo de cartas depois vira jogo de pessoas? O que você está falando? Bom, eu acredito basicamente que para você dominar o poker, você precisa primeiro dominar a teoria matemática por trás do jogo. Por que isso? Porque a gente já sabe que o poker ele é um jogo onde você tem que tomar as melhores decisões, as decisões matematicamente corretas, e aí a partir disso o baralho faz a parte dele lá e você, enfim, só tem que tomar as melhores decisões. E para você tomar as melhores decisões numa mesa, você tem que conhecer a matemática por trás do jogo, você tem que entender quantos odds você tem, qual a probabilidade de você ganhar uma mão, para você poder tomar as suas decisões. E aí, uma vez que você tem a base teórica bem definida e bem formada, e você já domina ela, aí ele entra num segundo momento, ele entra num jogo que é um jogo mais prazeroso, que é onde você realmente vai jogar a partir de padrões das pessoas, realmente é um jogo de pessoas. Como assim? Bom, basicamente, uma vez que você já sabe que você tem que tomar as melhores decisões e você já tem o fundamento matemático por trás disso para você tomar essas decisões, o próximo passo é você começar a observar as pessoas, como elas jogam. Para você o quê? Para você identificar padrões em determinadas pessoas e fraquezas no jogo de determinadas pessoas. E aí, baseado nisso, você só vai ter o trabalho de explorar elas e tomar as melhores decisões. Então, mais antes de você explorar elas, você tem que ter a teoria definida, senão não adianta nada você querer ficar jogando só as pessoas sem entender qual é a probabilidade, sem ter o respaldo matemático por trás. Então, esse é o meu ponto de vista. Como assim, Munhoz? O que você está falando, velho? Então, basicamente, eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês de como que seria um jogo de pessoas e não de cartas, tá? Então, eu jogo poker aqui em São Paulo, frequentemente eu vou nos clubes aqui em São Paulo, frequento alguns dos clubes aqui, e tem um tiozinho lá que é um recreativo que está sempre lá, um regular, recreativo regular, né, na verdade. Ele joga lá, tá sempre com frequência lá no clube. E jogando contra ele, eu já sei exatamente qual é o padrão de jogo dele. Não vou falar o nome aqui para não comprometer ninguém, mas eu vou chamar ele de Senhor X. Então o Senhor X, ele é um jogador que joga muito durinho, joga tight pra caramba e ele se deixa explorar porque ele joga muito straightforward, que a gente fala, fugiu a palavra em português. Ele joga muito seguindo a linha, ele joga seguindo a linha do jogo. Então, jogando contra ele é simples de jogar. Vamos supor que esse Senhor X, ele deu um raise lá do começo da mesa, do TG2, ele subiu, e aí a ação chegou em mim e eu tava lá no botão com 9 e 10 suited. Falei, opa, vou tribetar ele. Aí beleza, eu fui, tribetei ele, small e big foldou, e ele foi all-in. E tipo, eu já conheço muito do jogo dele, muito do padrão dele. Então, nessa situação, eu sei claramente que ele tem ali Ás e Rei, Ás e Dama e pares do tipo valete mais, não menos do que isso. Porque ele só joga dessa forma com essas mãos. Todas as vezes que eu joguei contra ele, eu já vi showdowns dele, ele mostra essas mãos quando ele faz esse tipo de ação. E aí, agora a mesma situação, se eu tribetar ele, ele vai foldar qualquer outras mãos. Ele vai foldar todas as mãos que não sejam essas, do tipo Ás e Dama, valete, valete mais. Qualquer outra mão ele não paga tribet, ele simplesmente desiste, ele não gosta de ficar pagando tribet. Então é muito simples jogar contra ele. Por quê? Porque quando eu tribetar ele e me voltar, eu sei que eu tô perdendo. Quando eu tribetar ele e ele não tiver essas mãos, ele vai foldar e eu vou puxar o pote. Então é algo muito, como posso dizer, muito previsível. Então eu tô jogando a pessoa naquele spot. Eu não precisaria nem se preocupar se fosse 9 e 10 suited. Eu poderia fazer com diversas outras mãos. Por quê? Porque eu estou jogando contra a pessoa, estou jogando contra a fraqueza daquela pessoa e não as cartas. Não estou muito preocupado com as cartas que eu tenho, eu poderia fazer isso com qualquer carta. Eu dei aqui o exemplo de 9 e 10 suited, mas poderia ser qualquer outra mão, porque eu conheço o jogo dele. Então esse cara é um cara muito tight, muito durinho. Então, por exemplo, o TG ele só abre tipo Ás e Rei, Ás e Dama no máximo,
vala-vala. Então ele joga seguindo a cartilha. Então contra ele eu sei como jogar. Então a partir desse ponto se torna um jogo de pessoas, onde você não precisa mais ficar se preocupando só com as cartas que você tem na mão, e sim como você vai conseguir explorar aquela pessoa baseado na forma como ela joga o jogo. Então aí se torna um jogo de pessoas, mas antes disso eu acredito que você tem que formar a sua base teórica do jogo, a base matemática, que é fundamental para você tomar as melhores decisões, porque vai ter momentos que você vai precisar ter essa base bem elaborada para você saber se vale a pena você colocar pressão no cara, e se você colocar pressão e ele, sei lá, pagar o seu all-in, qual é a probabilidade ainda que você tem de ganhar aquela mão. Então você tem que ter tudo isso junto. Então acho que num primeiro momento o poker ele é um jogo de cartas, sim, a parte teórica do jogo você tem que formar, tem que estar bem elaborada, e num segundo momento ele se torna um jogo de pessoas, que aí sim entra a diversão do jogo, que é onde você começa a identificar padrões, identificar fraquezas e explorar essas pessoas para realmente fazer fichas sem ter que mostrar suas cartas. E aí que é o grande barato do poker, beleza? Então essa é a minha opinião a respeito de se o poker é um jogo de pessoas ou de cartas. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo. Você pode se inscrever no canal também para receber sempre que sair um vídeo novo, se você estiver assistindo no YouTube. Se estiver na fanpage, no Facebook, é só você curtir a página também, que você vai ficar por dentro das novidades. Acesse o blog lá, que é o pokernachapa.com.br. Lá tem muito conteúdo legal de poker, tem um e-book gratuito para você baixar. Acessa lá, tenho certeza que você vai curtir. E é isso, eu espero que você tenha curtido. Um abraço e eu fui!